Oremos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença, queremos te agradecer pela vida, queremos te agradecer por tudo que tens feito por nós, pelas bênçãos que tens concedido e também agradecer por este novo dia, que possamos ouvir a Tua voz e procurar fazer a Tua vontade, Pai, e não a nossa vontade. Pedimos que abençoes todos aqueles que estão estudando conosco a Bíblia cada dia, todos os que nos escrevem pedindo orações, que sintam a Tua presença e o Teu poder, que recebam as bênçãos e vitórias nos pedidos que nos são enviados. Pedimos uma bênção especial para Sandra Ducati e família, David, Rafael, Fernando, Gabriel, Felipe, Gabi. Dolores Otto pede por sua saúde, também Elza Rodrigues pede por sua irmã Doralice, pela sobrinha Vitória. Tu sabes as necessidades, os problemas que enfrentam de Vitórias. Abençoe também Maria Hilda Pereira, ela pede por seu irmão Jerônimo, que está hospitalizado. Abençoe Josias Rodrigues, abençoe Luísa Manuel, Antônio Sabino da Silva, Jomara Cristina e todos os demais, Pai, que estão estudando conosco e que têm também as suas necessidades de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós já estaremos fazendo o nosso segundo estudo desta série sobre lições de fé que nós encontramos no livro de Josué. Na semana passada foi enfatizado especialmente a questão de termos força e coragem que nos são oferecidos pelo Senhor nosso Deus para nós sermos bem-sucedidos, para nós sermos prósperos, para nós termos sucessos em nossa vida espiritual. Nós precisamos confiar plenamente no nosso Deus. Ele jamais falhou e jamais falhará. Ele estará sempre pronto a fazer o melhor por cada um de nós. Durante essa semana, nós vamos estudar aqui pelo menos duas histórias interessantes. A primeira história vai nos falar a respeito de Raabe. E quando nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 31, nos diz a palavra de Deus: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Aqui nós vamos detalhar um pouco durante essa semana a história de Raabe, e ela já tinha ouvido falar do Deus dos hebreus, o Deus que jamais havia perdido uma batalha, e Raabe, ela acolheu os dois espias e os escondeu para que não fossem mortos pelos habitantes lá de Jericó. E então, depois que aqueles homens foram embora, os que estavam procurando os dois espias, ela então disse para eles que eles prometessem que quando o povo de Israel tomasse a cidade de Jericó, ela e a família fossem preservados à vida. E Deus ouviu o pedido de Raabe, que nós vamos ver aqui no estudo. Mas é possível que alguma vez em nossa vida nós cometemos os mesmos erros e então nós perguntamos: mas por que eu fiz isso de novo? Por que isso aconteceu outra vez comigo? Nós somos falhos, nós somos fracos. Nós precisamos da força e o poder de Deus em nossa vida para nós sermos vitoriosos. Sabemos que a carne ela é fraca, mas o Espírito ele vivifica, e nós não podemos nos apegar a essa expressão de que a carne é fraca e ficar cometendo os pecados. Não, nós temos que buscar em Deus a força e o poder, e Ele está pronto a nos ajudar. Nós sabemos que Israel, o povo de Israel, há 40 anos atrás, eles estavam às margens do Rio Jordão, prontos para entrar na Terra Prometida. E então eles enviaram espias, 12, para poder espiar a terra. E quando eles voltaram, 10 daqueles espias disseram que as terras eram habitadas por gigantes, as cidades eram fortificadas e que seria difícil possuir a terra. 10 espias disseram assim. E 2, que foram Josué e Calebe, eles disseram: não, se o Senhor disse que Ele vai nos dar, Ele nos dará essa terra. E então, por causa disso, eles ficaram 40 anos no deserto. Foi ali a primeira oportunidade que eles tiveram para entrar.
Mas, devido a essa incredulidade, eles ficaram 40 anos vagando e agora vem a segunda chance para que eles entrem na terra. Estavam novamente às margens ali do Rio Jordão. E será que agora eles iriam aproveitar esta segunda chance que eles estavam tendo? Sabemos que era já uma nova geração, porque aquela geração que saiu do Egito, que tinha de 20 anos para cima, toda aquela geração pereceu no deserto. Mas a nova geração, as crianças, os jovens que saíram do Egito e os que nasceram ali no deserto, esses então agora estavam tendo a chance, a oportunidade de entrar na terra prometida. E nós sabemos que havia desafios, e temos aqui em Josué, capítulo 2, no verso 1, Josué, capítulo 2, verso 1 diz assim: Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam um reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Aqui eles estavam em Sitim, o mesmo lugar em que da primeira vez também foram enviados aqueles 12 espias. Então, nesse mesmo local aconteceram esses 2 episódios. Esses 2 espias receberam as instruções de Josué para sondarem como era a cidade, como é que eles viviam, como é que eles reagiam, sabendo que poderiam a qualquer momento ser atacados pelo povo de Israel. E eles então, ao andar pela cidade de Jericó, eles foram vistos e descobertos pelos habitantes de Jericó que aqueles 2 homens eram hebreus, eram israelitas e que estavam ali de espias. E foi então quando começou a perseguição. Mas se nós formos agora em Números capítulo 13, versos 1 e 2, diz assim: O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Então aqui foi quando a primeira oportunidade que eles tiveram, lá em Sitim, enviaram então 12 espias por ordem de Moisés, que Deus havia permitido, e eles então estiveram 40 dias lá espiando a terra. Nos versos 25 a 28 de Números 13, diz assim: Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, relataram o que tinham visto a toda a comunidade mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive lá é poderoso e suas cidades são grandes fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac. Aqui eu li Números capítulo 13, versos 25 a 28. E no verso 33 do capítulo 13 de Números diz assim: Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. E então o povo, ao ouvir essas informações desses 10 espias, o povo se rebelou contra Moisés, o povo levantou a voz, o povo chorou, e o que aconteceu? Deus então disse: olha, vocês agora vão passar 40 anos no deserto. Cada dia que os espias passaram lá, que foram 40 dias, cada dia será 1 ano, vocês vão ficar no deserto. E ali permaneceram por 40 anos. Um outro incidente que aconteceu ali em Sitim, além desses 12 espias, foi quando Balaão, que era um profeta, ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, só que ele não conseguiu amaldiçoar. Ele só conseguia proferir bênçãos. Deus disse para Balaão: você vai, mas você vai falar o que eu colocar na sua boca. Nós conhecemos a história de Balaão. Ele estava interessado no dinheiro, nos presentes que ele ia ganhar de Balaque.
Mas Balaão, então, ele usou uma estratégia, já que ele não conseguiu amaldiçoar, ele, então, orientou para que os filhos dos moabitas se casassem com as filhas dos israelitas e os filhos dos israelitas também com as filhas dos moabitas. Então houve aí uma mistura, uma orgia, e eles passaram então a adorar os deuses moabitas, o povo de Israel, e aí Balaão ele conseguiu fazer com que o povo de Israel fosse rebelde contra o Senhor, porque Deus havia dito para que eles não se casassem com pessoas de outras nações, somente entre eles. Se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar ali no Evangelho de João, no capítulo 18, nos versos 16 a 18, aqui nós lemos na palavra de Deus: Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então os discípulos, conhecido do sumo sacerdote, falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentaram ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando também. E aí, nos versos 25 a 27 de João capítulo 18, diz assim: nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Aqui é aquele episódio do apóstolo Pedro negando o Senhor Jesus. Mas quando nós vamos ali para o capítulo 21 do Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15, nos diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então, alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Esse episódio aqui, ele relembra a chance que Deus dá a cada ser humano, não somente uma, mas duas. É a graça alcançando o ser humano. Pedro havia negado a Jesus, mas Jesus não abandonou Pedro, não o dispensou e não o rejeitou. Mas Jesus disse: Pedro, você me ama? E então Pedro por 3 vezes respondeu que o amava, e Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Vejam como Deus é maravilhoso. Assim como Raabe, aquela prostituta também, ela teve a oportunidade, assim como o povo de Israel teve a segunda chance para entrar na terra prometida, e agora eles não desperdiçaram essa chance como quando Moisés enviou os 12 espias. Eles então aproveitaram essa segunda chance para poderem tomar posse da terra prometida. Assim também acontece conosco. Deus está sempre pronto a nos perdoar, Deus está sempre pronto a nos estender a sua graça, não importa quem nós somos ou o que nós temos feito em nossa vida. Se nós nos entregarmos a Ele completamente, aceitarmos o seu convite, vinde a mim, Ele está sempre pronto a nos perdoar e a nos dar a chance, a segunda, a terceira, a quarta, não importa quantas chances,
para que nós possamos ser salvos, que nós possamos aproveitar essa chance. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã, dando sequência ao estudo da semana, e desejamos a todos vocês um bom dia e que Deus nos abençoe.